irmãos, nós vamos tomar assento e nesse momento abrir o texto bíblico, Deuteronômio capítulo número 8. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus e em seguida nós teremos a exposição do texto bíblico, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inclinou o teu pé nestes 40 anos, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os seus mandamentos, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os seus ganhos e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquela grande e terrível deserto, por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá a força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vos perecereis, vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Temos aí, irmãos, leitura da palavra do Senhor. Gostaria que pedir encarecidamente que os irmãos permaneçam com as escrituras abertas. Nós vamos ter aqui entendimento de como é que esse texto se apresenta diante de nós. Você observou aí que em alguns momentos do texto você encontra essa ordem: guardareis os meus mandamentos. Essa declaração ela se choca no sentido não de se afastar de uma outra declaração, por exemplo, que você encontra no verso número 2: lembrarás de todo o caminho. O Senhor pede, por exemplo, para que nós lembremos e guardemos os seus mandamentos, mas não somente isso, irmãos, não somente isso. Ele não somente pede para a gente lembrar dos seus mandamentos, ele não pede apenas para que a gente guarde os seus mandamentos, mas ele pede também aqui no texto para que a gente cumpra os seus mandamentos, né? Essa trilogia, lembrar, guardar e cumprir, portanto, anda conjunto aqui no capítulo número 8.
Então vamos aqui à divisão natural do texto. Observem só, irmãos. Nós estamos diante de um texto sólido, é uma perícope, todo o capítulo 8, portanto ele deve ser exposto dessa maneira. Mas ele possui algumas divisões naturais internas ao texto. Observe só, a primeira divisão natural do texto, ela vai do verso de número 1 e se estende. Ela se estende até o verso de número 3. Depois disso, o que nós temos é um ato de consequência, do verso de número 4 ao verso de número 10. Aqui nós temos Deus lembrando o povo para lembrar e guardar os mandamentos do Senhor, e aí eles teriam e provariam de uma boa consequência. É aquilo que durante a semana aqui na igreja eu tenho dito que é como se fosse algo cruzado. Se de Deus, de outro lado, você tem aqui na narrativa Deus declarando uma promessa, uma bênção decorrida dessa exigência. Lembre, guarde, se assim o fizer, eis aqui o prêmio, eis o presente, eis o dom. É assim que Deus, portanto, mostra o texto. Então você teria isso do verso 1 ao verso 3, e no fim você teria aí uma consequência, verso 4 ao verso número 10. Semelhante modo, você encontra na segunda parte do texto, do verso 11 em diante, você tem aqui uma declaração daquilo que Deus exigia do povo. Veja, se na primeira parte do texto nós temos Deus abençoando o povo como consequência de lembrar e guardar a bênção do Senhor, a partir do verso 11, Deus mais uma vez faz a exigência: guarda o mandamento, guarda a lei, guarda os estatutos e juízos. No entanto, se não os guardares, aqui você tem uma advertência. A consequência natural da segunda parte é literalmente uma advertência. Segunda parte, que vai do verso 11 ao verso de número 20. Então vamos aqui, irmãos, trabalhar o texto bíblico, como ele ordena, como o Senhor nos declara. Primeira parte do texto, do verso 1 ao verso 10, mais os primeiros 3 versos, diz assim: aquilo que Deus requer de nós. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possueis a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Exigência de Deus. Outra exigência: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que o estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então veja, primeira consequência aqui, nós temos então esses 2 atos do Senhor. Primeiro, Deus diz assim: todos os mandamentos que vos ordeno guardareis. Guardareis. Deus lembrava aqui para o seu povo um primeiro ato, é que eles deveriam guardar os mandamentos do Senhor. Mas como guardar os mandamentos do Senhor sem que este povo pudesse trazer à memória? É por isso que no verso de número 2, a primeira expressão que aparece é: lembre-se, e te lembrarás dele, do mandamento do Senhor. Aqui nós temos uma exigência da parte de Deus para o povo. Deus não somente estava exigindo do povo, mas cobrando do povo a lembrança de que há mandamentos que deveriam ser cumpridos, há leis que deveriam ser trilhadas pelo povo, há leis, mandamentos e ordenanças e estatutos que deveriam ser lembradas pela congregação de Israel. O motivo era um motivo um tanto que redentor ou glorioso. O motivo está no verso de número 3. Deus diz assim: você lembra que você foi humilhado, você lembra que você passou fome, você lembra também que eu lhe sustentei com maná no deserto? Eu fiz isso, eu fiz essas coisas para que você saiba que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Então o que é que Deus está me ensinando para o povo? Que o importante da vida deles não era aquilo que lhes chegava às mãos, mas aquilo que chegava aonde? Ao coração deles. Observe só, irmãos, o verso de número 3, ele é bastante pontual,
quando ele diz que o Senhor sondava o coração do homem para saber se esse homem tinha guardado o seu mandamento. Verso 2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Por que Deus colocou o povo ali no deserto? Não foi para uma outra coisa, para saber o que eles pensavam, o que esse povo quer. Não é para saber literalmente o que esse povo iria realizar, mas é o que estava no seu coração. Não é que Deus não soubesse, mas era que Deus queria esclarecer para o próprio povo aquilo que estava no coração deles. Era um feito semelhante com daquilo que Cristo havia feito com Pedro. Pedro chegou para Cristo e disse: Senhor, de maneira nenhuma eu te negarei. Cristo sabia o que estava no coração de Pedro, mas Pedro não sabia. O falante não sabia. Cristo diz assim: olha, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Antes que seja dado o sinal, 3 vezes tu me negarás. Pedro disse: de maneira nenhuma. Aparte-se de mim disto. De forma nenhuma, Senhor, sou teu servo. Verdadeiramente eu te amo. Ora, a mente de Pedro acusava uma coisa, o seu coração acusava outra. Como Deus, pelo seu Espírito, é aquele único ser que prescruta o coração do homem, então, logo quando é dado sinal, que o galo paridor canta, veja, antes disso, Pedro havia negado já o Senhor por 3 vezes. Se demora o sinal, por tantas outras mais. Por tantas outras mais. O que acontece lá no Evangelho é que Cristo revelou a Pedro, ao falante, aquilo que estava incutido, guardado, escondido no seu coração, que ele mesmo, Pedro, não sabia. Aqui, quando Deus leva o povo para o deserto, não é que Deus não soubesse o que havia no coração dos homens, do povo. Afinal de contas, nós servimos a um Deus que é onisciente, que tem pleno conhecimento de todas as coisas, das que já foram, das que são e das que virão. Deus tem conhecimento de tudo, irmãos. Deus sabia o que havia no coração do povo, mas o povo não sabia o que poderia fazer diante de Deus. Então, ao colocá-los no deserto, então o povo iria saber se eles eram ou não guardadores da aliança, do pacto, dos mandamentos do Senhor. Irmãos, quando sobre nós vem prova, quando nós somos provados, não é que Deus queira provar ou testar a nossa fé. Deus sabe até onde vamos. Deus sabe até onde vamos. Deus sabe a nossa fidelidade, a quem somos fiéis. Deus sabe onde está o nosso coração, inclusive agora, no momento de culto. Deus sabe onde está o nosso coração. Deus sabe por onde vagam os nossos pensamentos. Deus sabe disso. Mas ao nos provarmos, ao passar por provas assim, veja, nos é declarado onde estamos, o que pensamos, o que fazemos, se somos ou não obedientes ao Senhor, guardadores da sua lei. Esse tipo de revelação não serve para Deus, mas serve para nós. Não serve para Deus porque Deus já sabe, irmãos. Deus já sabe. Mas nós precisamos saber o que pensamos. Nós precisamos saber disso. Às vezes você diz na sua casa ou no seu ego: eu sou crente, mas na igreja tem uma postura desgraçada, desrespeitosa. Às vezes você diz: eu sou crente, mas na rua se comporta como um ímpio. Deus está passando em sua cara, em sua fronte, às suas vistas, o que você é. E não pense que somente você conhece agora si. Agora os outros também lhe conhecem. E é por isso que a igreja julga. Quando a igreja faz julgamento, aplicação de justiça, não é por uma outra causa, senão por aquilo que demonstramos. O ímpio, na sua covardia, diz assim: eu fiz isso, mas eu não sou assim. Quantas vezes você não se depara com uma pessoa que tem errado e ela diz assim: rapaz, eu fui pego de surpresa, eu não esperava fazer isso.
eu fiz isso, errei, mas eu não sou assim. Não, é assim mesmo, você é assim mesmo. Você é assim mesmo. Mas rapaz, eu gritei quando não poderia ter gritado, mas se você vê, eu sou uma pessoa tão calma, eu não sou assim, não. Não, você é assim mesmo. Você apenas está mostrando, externando aquilo que está incutido no seu coração. Aquilo que está incutido no seu coração. Não pense de outra forma, não. Então, quando Deus põe o povo no deserto, e diz assim, esse povo vai ser provado. E tome fome, tome sede. Deus estava querendo mostrar para o povo quem eles eram. Quando havia fartura, quando Deus os tirou do Egito, era alegria, era cântico, era regozijo. Quando passaram o mar a pé enxuto, e as colunas de água à direita e à esquerda, lá havia cântico, alegria, rejubilo. Logo quando passaram da outra margem, estavam celebrando, nós estamos libertos, não vês que Deus está conosco? Quando veio a fome, quando a sede bateu, o povo disse, que Deus é esse que nos tira do Egito para nos matar no deserto? Que Deus é esse? O que nós temos feito contra ele? Será que temos pecado? Nós estamos com sede. Olha, esse maná que ele manda, veja, nós queremos carne, nós queremos carne. O Senhor nos tirou lá do Egito, onde nós tudo tínhamos, não nos faltava nada. Nós tínhamos um lar, nós tínhamos uma casa, nós tínhamos comida, nós tínhamos água, nada nos faltava, e o Senhor nos coloca aqui. Aí depois disseram assim, não vês que o Senhor não tem nos abandonado? Subiu com Moisés lá naquele monte, e lá ficou, Moisés morreu, foi consumido pelas brasas vivas do Senhor. Nós não precisamos desse Deus, não saiu um Deus para nós. Veja, no momento da dificuldade, eles começaram a mostrar quem realmente eles eram. Deus sabia quem era aquele povo, mas o povo não sabia quem eles eram. Da mesma feita somos nós, irmãos. Não se engane, não. Deus sabe quem nós somos. Você que se diz crente se comporta como um ímpio, defrauda o culto, defrauda a igreja, quando se comporta de forma maligna. Não fique pensando outra coisa de você, não. Não, eu sou bonzinho, eu nada, meu irmão. Quando nós somos colocados à prova, é ali que nós declaramos quem somos. Servir a Deus na fartura, na alegria, na abundância é muito bom. Todos festejam, todos celebram. Põe as suas mãos para o alto e diz, esse é que é meu Deus. É o Deus do triunfo, é o Deus da vitória. Mas eu duvido dizer essas mesmas coisas quando se está diante de prova, quando se está diante de dificuldade, assim como teve os filhos de Israel. Então o verso 3 agora começa a desvelar o comportamento do povo. Deus diz assim, e te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Consequência disso, né? Deus diz assim, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor, teu Deus. No entanto, guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor, teu Deus, te põe numa boa terra, a terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides e figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então Deus agora faz lembrar ao povo que os mandamentos deveriam ser guardados, preservados. E o motivo de se preservar os mandamentos é uno, é único, é exclusivo. É exclusivo. Deus fazia que os seus mandamentos pudessem ser guardados para que o povo pudesse agora gozar do fruto das mãos dele. Assim como Adão
sem defeito nada, recebe o Éden, assim um crente, por guardar os mandamentos, recebe também das mãos do Senhor as suas bênçãos. Não lhes faltaria o pão, não lhes faltaria o trigo, não lhes faltaria a cevada, nem o azeite, nada lhes faltaria. As suas despesas seriam fartas, as suas construções seriam fortes. O texto bíblico diz que até mesmo as pedras são como ferro, e de lá se extrai até mesmo o cobre. Seria uma nação rica, haveria fortaleza na cidade, haveria riqueza entre o povo, se o povo temesse o Senhor, lembrasse dos seus mandamentos, guardasse a sua lei, se guardasse a sua lei. Então Deus aqui faz lembrar de duas bênçãos que recaem sobre os crentes. Primeiro, Ele sondava o nosso coração, desvelava diante dos nossos olhos quem éramos. Depois Ele começava a corrigir, como um oleiro que pega um barro, coloca sobre a talha, começa a moldar o vaso e começa a perceber as imperfeições. E Ele vai moldando, a tal ponto que o barro, agora em jarro, é um utensílio útil para a senhora do lar, para o homem do campo. Foi moldado, foi trabalhado. Deus começou a desvelar o nosso coração, descobriu diante dos nossos olhos quem éramos. Nós sabemos quem somos, é por isso que nós não podemos dizer assim: Senhor, eu não mereço. Merece. Senhor, eu estou padecendo, socorre-me. Eu não necessito disso. Eu não mereço isso. Eu disse: quem é você para dizer tais palavras? Eu não estou desvelando diante da sua face quem você é. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua mente? Quer ser abençoado? Quer ser guardado? Então veja só. Agora guarde, não somente lembre. Guarde os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus juízos. Se fizer assim, a sua despensa será farta. A sua casa será forte, com rochas como que de ferro. E as suas finanças serão poderosas, porque de lá se extrairá um material precioso. De lá se sai o cobre. Percebam só, irmãos. Deus estava dando a chave de como o povo seria agraciado. Se eles se lembrassem da lei, Deus trabalharia nos seus corações. Se eles guardassem os mandamentos, Deus os faria fartos. Veja, não há segredo no texto, irmãos. Não há segredo no texto. A lembrança nos leva a Deus trabalhar no nosso coração. Isso é natural. Já falei isso certa vez na igreja, no processo de santificação. Quando nós somos levados à lei do Senhor, o Senhor vai trabalhando ali no nosso coração, vai nos moldando, porque nós vamos nos aproximando de Deus, da sua palavra, dos seus mandamentos. O crente, quando tem saudade da voz de Deus, então ele se lembra da Escritura. Lá Deus fala, lá Deus me avisa, lá Deus me diz o que devo fazer. Ele lembra-se da Escritura e vai para lá. E quando ele vai para lá, Deus choca a sua Escritura com o seu coração. E ele vai sendo trabalhado, moldado, trabalhado, modificado, trabalhado, estruturado, trabalhado e ali plenamente qualificado. Porque ele se lembrou do Senhor, da sua lei, dos seus mandamentos. Aí o crente vendo isso, que Deus está trabalhando na sua vida, ele diz assim: não somente vou lembrar, vou guardar os mandamentos do Senhor. Eu vou guardar esse mandamento. E aí quando guarda, começa agora a provar dos benefícios de Deus. De repente, nada lhe falta. Ele olha a sua família, se lembrou da palavra de Deus, seus filhos ouviram o Evangelho, está lá a sua casa edificada com uma rocha firme. Ele falou da palavra de Deus para a sua casa, ele falou dos mandamentos, ele falou da lei. No coração dos filhos houve temor do Senhor. Os filhos agora pensam: olha, eu posso me apartar de tudo, menos da presença de Deus. Eu posso viver sem um colégio, sem um luxo, sem a roupa, mas não posso viver sem o Senhor. Eu posso viver sem um emprego,
mas não posso viver sem Deus. Eu posso me apartar do clube dos amigos, mas não posso me apartar da casa do Senhor, porque sua casa está edificada com uma rocha sólida, com uma rocha como que coberta de ferro. Ele olha para a sua despensa, e além de nada lhes faltar, suas finanças lhe provêm tudo. Tudo. Irmãos, o texto não está nos ensinando que nós seremos ricos se guardarmos os mandamentos de Deus. Quando é que eu falo de riqueza, eu não falo somente da riqueza espiritual, mas estou falando da riqueza mesmo financeira, monetária, fiduciária, econômica. É desse tipo de riqueza que agora eu falo. O texto não fala disso. O texto não nos diz que seremos ricos. Mas a intenção do autor e a intenção textual é que as necessidades de um povo serão atendidas quando os mandamentos do Senhor são preservados, são guardados. Deus não trabalha com as nossas vaidades. Nós vimos isso lá em Romanos capítulo 3. Onde está a vossa vanglória, o vosso orgulho? Deus não trabalha arquitetado em nossa vaidade, irmãos. O pleno plano do Senhor trabalha de acordo com as nossas necessidades. O texto é evidente em nos avisar que elas seriam plenamente atendidas. A despensa que nada faltaria, os filhos que seriam preservados, o tesouro que seria guardado. Essas necessidades Deus realmente atende. Não faltaria pão à mesa do crente, do fiel, se houvesse lembrança e guarda dos mandamentos do Senhor. Portanto, irmãos, boa parte do nosso sofrimento tem como causa a nossa desobediência. Não é à toa que o capítulo anterior vai trabalhar justamente com esse tema. Obedeça ao Senhor. Observe o capítulo 7. É um chamado à obediência. Deus agora clarifica para os crentes, dizendo assim: olha, sabe por que vocês estão sofrendo? Ou sabe por que vocês sofreram? Não foi por minha causa. Não foi pelo deserto, não. Porque, veja, se vocês reclamassem do calor, de dia eu tinha uma coluna de nuvem para vocês. Se vocês reclamassem do frio noturno, à noite eu era uma coluna de fogo. Não tinha do que reclamar. Se vocês reclamassem do pão, descia maná do céu. Se quisessem reclamar da carne, eu mandava as gordonizes. Se vocês chiassem contra a água, eu abria e fendia as rochas. E brotava água. Então você não tinha do que reclamar. Reclamar do quê? Não tinha. Então o deserto não era o problema. Muito menos o Senhor. O problema era a desobediência do povo, irmãos. O problema era a desobediência do povo. É crentes que costumeiramente escutam a palavra de Deus, ouvem o Evangelho, mas vivem uma forma de Evangelho completamente em desacordo da palavra de Deus. Desdenho do Senhor. Desdenho do Senhor. Como certa vez alguém disse assim: pastor, aquelas pessoas fazem isso para provocar o Senhor. Eu disse: a mim está enganado. A mim. Eu chego em casa, boto a minha cabeça no travesseiro e vou dormir numa boa. A mim? Primeiro que o culto não é meu. O culto aqui não é meu. O culto pertence ao Senhor. O culto não é meu. A mim, porque vivem de forma dissoluta? A mim? A única coisa que eu posso fazer é uma denúncia e um julgamento. Acabou-se. Acabou-se. A disciplina não é minha, a disciplina é do Senhor. Não sou eu que sou afrontado. Nem foi Moisés que foi afrontado quando o povo pecou. Mas foi Deus. A causa dos nossos sofrimentos é a nossa desobediência, irmãos. O nosso desapego ao Evangelho. O nosso desapego à palavra de Deus. E o nosso apego às coisas dessa vida. O nosso apego às coisas mundanas. Ou a nossa idolatria, nosso apego a alguém. Essa é a causa dos nossos problemas. Na segunda parte do texto, a partir do verso número 11, o Senhor agora começa, diferentemente como começou o verso primeiro. Ao invés de conclamar o povo a lembrar, ele conclama o povo agora a guardar novamente. Ele diz assim: guarda-te que não te esqueças do Senhor, teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos
que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiveres aumentado os teus gastos e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleva o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Pronto. O texto bíblico agora nos lembra de uma outra coisa que nós deveríamos guardar. Guardar de não se esquecer dos mandamentos do Senhor? Não. Nessa segunda feita, Deus agora espera que o povo não se esqueça dele, para que, quando na fartura, quando na riqueza, quando na boa casa, observe se as três coisas não são trabalhadas: a boa casa, a fartura e a riqueza. Quando nesses três atos não vierem a se esquecer do Senhor e cometer a blasfêmia do abandono de Deus, da idolatria. Observe só aí, irmãos, verso de número 13: e se tiverem aumentado os teus ganhos, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração. Interessante que essa linguagem, se elevar o coração, é a mesma linguagem que é usada pelo profeta Ezequiel e pelo profeta Isaías para descrever a queda do diabo, de Lúcifer, né? Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Bora ver isso aí, irmãos. Abram as escrituras sagradas aí, no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Desculpa, verso de número 12, capítulo 14, verso 12. Diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Observe também o que é que diz Ezequiel. Olha se as palavras não são idênticas, da qual esse ser é levado à condenação. Ezequiel, capítulo número 28, irmãos. Verso de número 11. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras os teus caminhos, desde um dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. A mesma expressão que é usada em Isaías, a mesma que é usada em Deuteronômio, para descrever a situação do crente quando se esquece de Deus, se torna igual ao diabo, semelhante ao diabo. Coração elevado, altivo. Observe a consequência lá no Salmo 51, da qual descreve Davi: se esqueceu de Deus, elevou o coração, foi rejeitado pelo Senhor, de tal medida que agora faz uma prece e conclama a Deus: tem misericórdia de mim, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Uma consequência de um coração elevado.
Por isso, na segunda parte do texto, agora Deus lembra para o crente: guarde o Senhor no coração. Não somente os mandamentos, para que na hora da fartura, na hora da bonança, o seu coração não seja um coração elevado. Essas consequências, irmãos, deveriam ser lembradas pela igreja para não pecar contra o Senhor. Bom, qual é a consequência agora daqueles que, por sinal, podem se esquecer de Deus? Bom, verso de número 17, verso de número 14, diz assim: se eleva o teu coração, não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e te tirou água para ti da rocha perdeneira, da rocha da pedra, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Consequência daquele homem que abandona a Deus. O Senhor o abençoa, porque ele lembrou dos mandamentos, guardou a lei, mas se esqueceu do Senhor. Agora ele está dizendo assim: vejam tudo quanto construí, tudo isso que possuo, tudo isso agora veio da força do meu braço. Não é à toa que agora o profeta Jeremias diz assim: maldito o homem que confia na força do seu braço. Porque a partir do momento em que ele confia na força do seu braço, ele está confiando em si mesmo, e por isso ele se tornou maldito. Ele se esqueceu de Deus. Ele vê a sua riqueza e diz: foi isso que eu conquistei. É isso que os soberanos, os déspotas, às vezes dizem: tudo isso que tenho foi tudo isso que fiz, tudo que conquistei. Tudo isso é meu, foi força do meu braço, foi o meu intelecto que, imaginando, pensando, calculando e executando, fez com que tudo isso se tornasse meu. Ele se tornou um Deus. Ele se tornou um Deus. O Senhor não espera que nós façamos assim, irmãos, mas isso pode acontecer se nós nos esquecermos do Senhor. No entanto, no verso 18, nós temos agora Deus fazendo aquilo que ele também executou no verso número 1 do capítulo 8, pedindo agora que o povo se lembre, mas se lembre não agora dos mandamentos, mas do Senhor, para que o povo possa gozar de bênção. O texto diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, se andares após outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente morrereis, certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu, aqui uma lembrança de Sodoma e Gomorra, né? E daqueles reis que haviam se levantado contra Abraão, diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Consequência terrível. O esquecimento agora de Deus não somente produz soberba ao coração do homem. O esquecimento de Deus agora está produzindo morte ao coração do homem. O homem se torna completamente apartado de Deus se ele se esquecer do Senhor. Irmãos, vocês bem sabem que hoje nós comemoramos a Reforma Protestante. E esse evento se deu por um único fato. Porque ao longo da trajetória da igreja, o povo, ou parte do povo, que se dizia ser povo de Deus, se esqueceu dele. Se esqueceu dele de tal maneira que, esquecendo-se de Deus, não guardou ao Senhor, e não guardou os seus mandamentos, e se esqueceu de sua palavra. E começou a ter práticas que eram vãs, terríveis, práticas idólatras. Começaram a crer em coisas, em crenças
em dogmas e em doutrinas que não estavam elencadas no Evangelho. E ao invés de terem vida, receberam a morte. Ao invés de serem fartos, se tornaram pobres. Ao invés da glória, receberam pó. Aí o século XVI veio, Deus movendo a sua igreja, um momento de reforma protestante, e dando ao povo, mais uma vez, a lembrança e a guarda do Senhor e de sua palavra. Se você se esquecer de Deus, a consequência final de sua vida será a morte. Será a morte. Mas deixa eu dar uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que você não morrerá no aspecto físico somente. Não é que você se tornará, me esqueci de Deus, significa dizer que eu vou morrer logo? Não necessariamente. Então essa é a boa notícia. Não é de morte física que o texto trata, não é de morte física que a Escritura aponta. Mas deixa eu lhe dar agora a má notícia. É de uma morte eterna, muito pior do que a morte física. Enquanto que a morte física pode nos levar para próximo de Deus, a morte eterna pode nos levar para a condenação para sempre. É dessa morte que eu falo. O esquecimento de Deus pode lhe dar o maior dano da sua vida. Então não ouse se apartar do Senhor. Não ouse se embaraçar pelo caminho. Provavelmente, você certamente provará de uma morte eterna. O texto nos mostra essas consequências de lembrar e guardar o Senhor e a palavra, e o texto também nos mostra essas advertências de se esquecer do Senhor e da sua palavra. Agora, diante de você, você tem opções. Eu espero que você trilhe por aquela opção de lembrar-se de Deus e do seu Evangelho, para que a sua vida seja guardada e suas necessidades possam ser atendidas, todas elas. Amém, irmãos. Ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos deu a sua palavra. Vamos orar com gratidão ao Deus da nossa salvação. Vamos receber a bênção divina. Na parte final, doxologia, vamos cantar o cântico de número 303 do nosso inário. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom, a sua justiça dura para sempre, e o nosso coração se põe ao teu serviço. Nos ajude, Senhor, nos livre do mal, nos capacite e nos habilite na tua justiça. Nós, teus servos, somos dependentes teu. Nós buscamos a tua face, e é o nosso dever, Senhor, servir a ti com temor e alegria. Portanto, ó Deus, continue abençoando o teu povo, livrando do mal e fazendo com que tua palavra não seja lançada longe do nosso coração, nem que o Senhor seja retirado de nossas vidas, para que nós não possamos perecer como os demais assim o perecem. Ó Deus, guarda-nos, Senhor, verdadeiramente, para que a ti e a tua palavra estejam dentro de nós, para que, sob hipótese alguma, nós não possamos sermos encontrados pecando contra o Senhor. É a nossa sincera oração, é o nosso pedido que nós fazemos diante de ti para o louvor de tua glória. Oramos assim, agraciados no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.